Olá, me chamo Daniele Damasceno dos Santos, sou orientanda do professor Marcelo Costa Ferreira. Venho aqui hoje apresentar sobre Chagas Freitas e a sua influência na consolidação do atual Estado do Rio de Janeiro, a área da segurança pública, no caso da PMRJ, criada em 1975. Para compreendermos melhor o trabalho, é preciso fazer contextualização do tema. A atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, comumente conhecida como PMERG, em sua história institucional tem longas transformações. O ano de 1975 não foi diferente. Foi nesse período que ocorreu a implantação da fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, capital de Niterói. Por que esse fato ainda é tão marcante até para a história institucional da PMERG? É isso que irei introduzir agora. A trajetória da fusão ao longo da história do Estado do Rio de Janeiro teve várias discussões para implementação, pois a cidade do Rio era um caso à parte. Desde a implantação da República, o Rio de Janeiro era considerado Distrito Federal. No entanto, as discussões ao longo do século XX giravam em torno da mudança do Distrito Federal para a área mais central do país. O que aconteceria então com o Rio de Janeiro? É nesse aspecto que entraram discussões sobre a fusão, porém até a década de 70 não ia para frente. Após a mudança do Distrito Federal para Brasília, o Rio de Janeiro se tornou o estado da Guanabara. A discussão da fusão voltou em pauta durante a ditadura militar. Porém, só foi efetiva e possível no ano de 1975, porque naquele período havia um poder político autoritário e considerado tecnocrático, como o do general Ernesto Geisel. É nos anos 70 que há fatores favoráveis para os dois estados se fugirem. O governo Geisel tinha plano de desenvolvimento para o país, conhecida como Brasil Grande. A rapidez do processo da fusão provém dessa estratégia geopolítica. A integração dos dois estados era, então, um mecanismo para realizar um novo polo econômico no sudeste do país que pudesse competir com São Paulo. Apesar da fusão ter sido obra de um governo autoritário, teve resistência tanto da elite carioca quanto da elite fluminense. A elite carioca temia que o poder político no seu recinto se perdesse. Já a elite fluminense temia perder o monopólio de representação. Havia também preocupação com as outras áreas do estado do Rio de Janeiro e ter o esvaziamento de recursos em prol da cidade do Rio. As elites, mesmo que tivessem resistência ao projeto, mudaram os seus rumos para mobilizar na sua política nessa nova fase do estado do Rio de Janeiro. A integração fundamental dos dois estados era difícil, pois havia um problema da divisão de atribuições do que era da esfera federal, estadual e municipal. O que isso significava? Que o Rio de Janeiro, como estado e cidade, tinha dentro de si herança de quando era Distrito Federal e também a dificuldade de manejar o que sobrou dos dois estados e ainda criar um novo município dentro desse novo estado. Com esses conflitos gerados pelo governo de Ernesto Geisel, surge uma das personalidades emblemáticas nesse período, o almirante Faria Lima. O governo de Geisel tinha como intenção um governador que não fosse político, pois a percepção do governo central era que a política seria um empecilho para executar um governo que conseguisse integrar os dois estados, ou seja, era uma missão que só o militar poderia fazer. Foi visível para aqueles que estavam no reduto carioca que a indicação de Faria Lima significava perda de autonomia política. Por isso foi necessário reorganizar a política do novo Estado, fazendo com que houvesse embate interno, tanto no partido da Arena quanto no partido do MDB. Chagas Freitas foi um dos oposicionistas importantes que teve que se reinventar para manter seu poder político no Estado. Inicialmente contrário à fusão, o ex-governador da Guanabara teve que se conciliar seu poder dentro do MDB,
pois após a fusão havia disputa interna com Amaral Peixoto, líder do MDB Rio de Janeiro, capital Niterói. Com o conflito interno no partido, quem saiu vitorioso foi Chagas Freitas, que no fim foi eleito governador do atual estado do Rio de Janeiro. A atuação do Chagas Freitas para a cooperação no processo de fusão demonstrou que ele foi um grande auxiliar do regime. Apesar de ser considerado oposicionista, ele foi útil para a não provocação do desgaste político. Além disso, intermediou conflitos no funcionalismo público dos dois estados. A intermediação de conflitos é percebida também no âmbito da segurança pública. A criação da PMERG, como já foi dito anteriormente, sofreu grandes transformações, em que a fusão teve seu peso. É a partir daqui que essa pesquisa se enquadra em compreender as problemáticas da segurança pública. O objetivo dessa pesquisa é estudar a criação da atual PMRJ, capital Rio de Janeiro, e preencher uma lacuna na literatura acadêmica pertinente no período de Chagas Freitas e a sua relação com o cargo da PMRJ. Para compreender o cargo da PMERG e o impacto da fusão, foi necessário fazer levantamento bibliográfico para contextualizar a polícia militar e a administração pública. O entendimento inicial era de compreender a importância da fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro para modificações da administração pública do estado. Para isso, foi usado autoras como Marli Mota, Marieta de Moraes Ferreira e Ana Maria Brasileiro. Já na questão da segurança pública, foi necessário compreender a segurança pública e seus dilemas com o Estado. Os autores básicos para essa compreensão foram o João Trajano Centro-Sé, Marcos Bretas e Jaqueline Muniz. Além disso, foram procuradas fontes primárias em acervos virtuais, como, por exemplo, recortes de jornais e documentos escritos que pudessem ter algo ligado à polícia militar. Também teve procura em fundos arquivísticos de maneira presencial, pesquisando as relações entre o governo de Faria Lima e Chagas Freitas com a área da segurança pública. A pesquisa ainda está em andamento, ou seja, não é possível traçar resultados precisos. Porém, através das análises de documentos e artigos, é possível levantar algumas considerações. A polícia militar, na pós-fusão, teve que se reestruturar internamente. No entanto, a antiga Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a antiga Polícia Militar do Estado da Guanabara tiveram embate interno em quem poderia desempenhar o papel de importância dentro da cúpula. Por isso que para alguns que sofreram com a imposição da cúpula da PM da Guanabara, viu que aquilo não era de fato uma fusão, e sim uma agregação em que quem dominaria por dentro era a PM da Guanabara. Esse fato é salientado no depoimento do coronel Jorge Silva da antiga PMRJ, capital Niterói, através de entrevista para o autor João Trajano Centro-Sé. Outro fato importante de salientar é o papel de Chagas Freitas no atual estado do Rio de Janeiro em suas escolhas administrativas. Como já foi dito anteriormente por aqui, Chagas Freitas foi um grande auxiliar do governo central, e isso também pegou nas suas nomeações para os grandes cargos na segurança pública. Por exemplo, no ano de 1979, após sua posse, nomeou para ser o secretário da Segurança do Estado o general Edmundo Adolfo Murgel, que por sua vez nomeou Aníbal de Melo Henriques como comandante-geral da PMERG. Essas nomeações seguiam o protocolo que convinha com o governo federal, ou seja, o comando das Forças Armadas sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda vigorava no governo de Chagas Freitas. Apesar do comando das Forças Armadas sobre a polícia, o impacto salarial dos policiais na pós-fusão foi um momento marcante para a cúpula interna. O descontentamento, em conjunto com o embate interno entre as antigas PMs da Guanabara e do Rio de Janeiro, capital Niterói, culminou numa invasão dos oficiais comandada pelo Major Ramos no Palácio da Guanabara em 1980. O seu grande pedido era reajustes salariais.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesse período, estava em constante ebulição de descontentamento e ainda reorganização administrativa. Nas conclusões, é importante destacar o impacto da fusão na administração pública desse novo Estado do Rio de Janeiro. Essa nova Constituição de Estado e da Polícia Militar, como já vimos ao longo da apresentação, não houve novos avanços, e sim uma disputa em quem sobressairia naquele comando. Paralelamente a isso, percebe-se a importância de Chagas Freitas na administração desse Estado pós-fusão, e como ele é uma figura emblemática que ainda merece olhar com cuidado sobre seu núcleo de poder. Estas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.